Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o deputado Evair Vieira de Mello, do Progressistas do Espírito Santo. O deputado é vice-líder do governo. Ele é integrante da Comissão de Agricultura, a Comissão do Meio Ambiente e da Comissão de Finanças. Bem-vindo ao JR Entrevista, deputado. Bom, a gente vai começar falando sobre reforma tributária. O senhor é presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo. Como que o setor está vendo aí essa discussão em relação à reforma, deputado? Primeiro dizer que eu sou um brasileiro muito otimista, apaixonado pelo nosso país. Por isso, a minha determinação em fazer os enfrentamentos que forem necessários. O sistema tributário brasileiro, na verdade, a forma que foi montado até hoje, ele foi um agrupamento de intenções, de ideias e de ajustes que chegou nesse monstro que é hoje. É tão quanto difícil executar o sistema tributário brasileiro, como difícil entendê-lo. O que faz com que, na verdade, o brasileiro, por mais que se dedique, ele acaba, às vezes, trabalhando na informalidade ou não tendo condição nenhuma de ter uma execução plena do sistema tributário brasileiro, o que aumenta o risco, né, e, na verdade, também afasta as pessoas que trabalham nesse país ou que querem fazer investimentos de fora. Você imagina o que é você explicar para o investidor estrangeiro o que é o sistema tributário brasileiro, olhando, inclusive, municípios, estados e a União, ou seja, é impossível imaginar o país avançando com esse sistema tributário hoje, com a economia globalizada. Porque quando ela era fechada, é muito mais fácil, né, você ter um sistema único. Quando você vai globalizar a economia, você precisa ter um sistema tributário que as diversas escolas de investidores do mundo consigam entender e consigam ver a opção do sistema tributário, porque ele é uma ferramenta importante na tomada de decisão para atrair o investimento. Você muito bem disse, o sistema cooperativo brasileiro talvez a doutrina que eu sou apaixonado por ela e convencido por ela. Quando você olha o sistema cooperativo ou de crédito, ou agropecuário, ou de serviços, os diversos ramos do cooperativismo, nós somos o segmento de organização da sociedade econômico que mais cresceu durante essa pandemia. Por quê? No cooperativismo você consegue mitigar os impactos de qualquer força externa. O que é que nós precisamos? De um sistema tributário que permite com que você organize ainda mais em formas de cooperativas. Quando você olha para o Brasil, você vai perceber que em todas as regiões brasileiras você tem um sistema cooperativo organizado, estruturado, você percebe que ali você tem dois ganhos importantes, que é o crescimento econômico, né, e o desenvolvimento social. Porque a cooperativa, da mesma forma com que ela mitiga o impacto daquilo que é negativo, ela consegue, de forma coletiva, produzir resultado financeiro e faz esse repasse aos seus cooperados. Então, eu digo que entre socialismo, né, e capitalismo, o caminho do meio já consolidado é o cooperativismo. Por isso, nós precisamos agora de avançar, inclusive na reforma tributária, que é o ato cooperativo, que é o Estado parar de querer ser sócio de tudo. Deixa as pessoas se organizarem na cooperativa, permita com que a cooperativa avance como setor produtivo e nós vamos fazer a tributação lá. Mas eu não posso nunca querer tributar a relação entre o cooperado e a cooperativa. E isso é o ato cooperativo, é o grande produto nosso e o grande salto que o Brasil vai dar. O Brasil, para conseguir se desenvolver, e os governos precisam de organizações da sociedade que façam essa organização econômica e social sérias e estruturada. Por isso o cooperativismo ele é o grande aliado dos governos, uma vez que ele, inclusive hoje, ele organiza a sociedade, né, e faz essa distribuição de renda, uma vez que ele faz essa integração da força produtiva. Deputado, um dos grandes problemas aí do nosso sistema tributário é que a gente tem legislações diferentes, né, em estados, municípios e também na União, né, e muitas legislações diferentes em cada cidade, né? Então, o que torna muito difícil também pagar os impostos aqui no país. Mas, além da reforma tributária, a gente tem em discussão no Congresso Nacional o projeto de reforma administrativa. Qual reforma que é mais importante para o país? Eu tenho certeza que são as duas, né? Não dá para você separar o dedo da mão, né? Porque quando você fala do sistema tributário, ele é importante porque é uma ferramenta de decisão. E você tem que tributar em cima daquilo que você imagina para que o Estado brasileiro cumpra lá os serviços básicos, serviços essenciais,
constitucionais, e você tem o Estado brasileiro na concepção da sua origem como grande investidor, como aquele que constrói, como aquele que faz. O novo sistema tributário, ao nosso juízo, ele tem que cumprir os serviços essenciais, papel de Estado, e ele pode criar um ambiente para que, ao invés dele ser o grande investidor, ele possa trazer dinheiro novo de outro investidor. E aí ele pode, então, repensar o seu sistema tributário. O Estado não pode ser mais o grande construtor de portos, de aeroportos, ferrovias, rodovias e tudo isso mais. Hoje você tem ferramentas, você tem capacidade de regulação. Então, nós precisamos hoje fazer um serviço básico. Simplificar o sistema tributário, que você muito bem disse, é uma loucura. Você imagina um investidor que vem para cá, montar uma empresa, seja de uma startup a uma grande plataforma um estaleiro, por exemplo. Você tem legislações municipal, estadual, federal, mas não são 3, cada um tem lá os seus 30, 40, isso é uma loucura. Então, você precisa de simplificar, porque quando você simplifica também, você permite, inclusive, a fiscalização. Você facilita para a vida de quem quer ser legal, porque o sistema tributário complexo como ele interessa a quem vive dele, interessa a burocracia. E aí o custo contábil, o custo de decisão, o risco da insegurança tributária que você vive, o negócio é assustador. Então você precisa de simplificar, como nós fizemos na Previdência. Vamos simplificar o sistema. Só o fato de simplificar os sistemas, eu estou convencido que você vai fazer a inclusão de novos brasileiros no sistema tributário, que hoje estão à margem da contribuição porque não conseguem minimamente entrar nesse sistema. Quando você simplifica, traz transparência, você inclusive permite uma igualdade pela competência, pela capacidade de inovação, pelo desenvolvimento de novas tecnologias, pelo seu produto e serviço. E não mais você sobreviver porque você tem incentivo tributário aqui, incentivo ali, tem benefício lá, você conseguiu um recurso lá. Ou seja, isso vai ser muito importante para o país. Então, você precisa. Feito isso, junto com isso, você vai definir qual é o tamanho da máquina pública brasileira. Você pode tirar do Estado essa responsabilidade de ser o grande investidor, criar um ambiente tributário, inclusive, para trazer dinheiro do setor privado, e o Estado vai, então, criar uma tributação para cumprir os serviços essenciais, que pode ser de educação, de saúde, de segurança pública. Então, eu estou convencido que nós temos que esse enxugar a máquina pública, enxugar essa máquina pública para que o Estado faça aquilo que é o essencial, para que possa ser o agente regulador. Não podemos esquecer que nós já temos constitucionalmente despesas contratadas com saldo muito alto, não tem como mais se livrar disso, isso está contratado, mas olhando para o futuro, um Estado enxuto, com uma boa reforma administrativa, vai permitir, inclusive, uma menor carga tributária. Como é que o senhor avalia a proposta de reforma administrativa que foi aprovada pela CCJ, pela Comissão de Constituição e Justiça? Eu acho que todos nós estamos num caminho, eu vou chamar de uma catequese, de um aprendizado da reforma administrativa. Nós ainda, aí essa pandemia está sendo pedagógica. Nós vamos sair dessa pandemia com menos estados em algum setor e talvez com mais estados em outros setores. Por exemplo, serviço de saúde. Acho que todos nós amadurecemos e é um aprendizado constante de cada dia de você ter uma capacidade pública de Estado de fazer intervenções quando for necessário. Mas nós vamos perceber, então, nós podemos ter menos estados em alguns outros setores. Então, eu acho que nós temos que aproveitar esse momento, ter muito juízo, ter muita cautela. Não tem uma reforma ideal, tem a reforma possível, porque eu também tenho que dialogar com a diversidade brasileira. Então, eu acho que não tem um modelo pronto. E eu aprendi na Câmara, já estou aqui há 7 anos, já não cozinho mais na primeira fervura, um ditado muito popular, vamos dizer assim, não é o que entra, é o que sai. Então, acho que a cada dia mais estão entrando peças novas e saindo peças novas. O importante nosso é entregarmos no final do texto, a aprovação em plenário, uma engrenagem, então, para que o país possa rodar. Um ponto importante da reforma administrativa é a questão da estabilidade dos servidores públicos. Já é ponto passivo dentro da Câmara dos Deputados que o fim da estabilidade seria só para os novos servidores ou atingiria também os atuais servidores? É muito difícil você mexer em direito adquirido. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para que eu não crie esse hábito brasileiro que é a judicialização. Então, tem que ter calma com isso. E também tem um fator importante que eu vou entrar nesse contexto aí, que é a tecnologia. Para quem está acompanhando aí, inclusive, o brilhante trabalho que o ministro Fábio Faria está fazendo do 5G. Que é essa coisa de máquina conversar com máquina. Isso vai ter impacto na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, nós temos que olhar, continuar prestando os mesmos serviços
E a nossa decisão se vai ser só com pessoas ou o que pode ser feito com máquinas. Que máquinas é conhecimento aplicado. Então, não tem contraditório nenhum. Então, eu acho que é preciso respeitar o direito adquirido, é preciso fazer algumas considerações, algumas avaliações de futuro são extremamente importantes. Tomar muito cuidado para a gente não judicializar essa questão, que seria mais uma cabeça de burro colocada aí, que iria atrapalhar mais o país, mas não se negar as inovações que a tecnologia vai nos apresentar. E eu estou muito confiante que, se o 4G fez, né, os aplicativos, né, que eu sempre digo isso, eu até brinco, eu tive que fazer quase terapia quando eu vi o 5G operando, porque o 4G facilitou muito a nossa vida, que são os aplicativos, são basicamente os aplicativos. E o 5G vai ser máquina falando com máquina. Então, isso com certeza, isso vai criar um outro ambiente de relacionamento de nós com nós mesmos, e naturalmente o Estado brasileiro também precisa de se tecnificar. Por isso é muito importante também olhar para essa dimensão, porque muitos dos serviços públicos hoje que são prestados, que têm necessidade física de pessoas, possivelmente nós também vamos evoluir para máquinas. E aí vale essa questão de você olhar para o futuro. O Estado do futuro, ele vai precisar muito mais de serviços. Então, o Estado, quando eu digo questão da estabilidade, ou seja, o Estado precisa de serviços. A minha discussão é como que esse serviço vai ser ofertado ao Estado, né? Se o próprio servidor, se ele vai querer ser... quando ele olha para o ambiente de hoje, a oportunidade de hoje, ele quer estabilidade. Mas se ele tiver a oportunidade de um ganho maior, inclusive, é muito melhor para ele vender serviço, entregar serviço e também ter a sua vida paralela, do que ter um único patrão com a única agenda, inclusive vai impedir. Então, eu acho que o cenário do futuro é produtividade, é qualidade e ganho para as pessoas. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais, Lívia. Deputado, em relação à lei do gás, qual que o senhor considera que é a importância disso para o desenvolvimento do país? Olha, talvez uma das leis mais importantes, das mudanças mais importantes, um dos marcos mais importantes que nós estamos fazendo é a nova lei do gás. Primeiro, pela oferta do produto que nós temos em território e nas nossas fronteiras, vamos dizer assim. Porque o mais desafiador, nós precisamos de ofertar energia barata para a indústria brasileira, para as famílias do Brasil. A nossa energia é muito cara, é algo que está no meio da nossa relação. O gás, eu tenho certeza que esse gás, ele vai transformar em energia mais barata. Nós pagamos do gás hoje um absurdo, né? Quando você olha, o Brasil, nós estamos pagando aí um pouco mais de $13, né, a unidade de gás. Quando você olha para países que não têm o gás, né, pagam 6 a 7. Os Estados Unidos pagam 2. Então, como que a indústria brasileira vai concorrer com a indústria americana, se a minha energia eu pago 13, 14 e lá eu só pago 2? Nós precisamos de criar um ambiente, então, para que essa nova lei do gás ela possa chegar, inclusive, até no botijão de gás da família brasileira. E o nosso objetivo é, a médio e a longo prazo, não é uma lei abrir esse mercado do gás, para que possamos ter a oferta do gás como energia aí a 50%, 40% do custo que é hoje. E se eu baratear o custo da indústria, eu vou baratear a vida do brasileiro, eu vou aumentar a rentabilidade e vou usar o recurso natural que é nosso. Reinjetar esse gás, como eu faço hoje, só em cima da indústria do petróleo, é um absurdo. E o desafio nosso, é claro, é logística, investimento... É possível ter um resultado a curto prazo nessa questão, principalmente com relação a preço, né? Eu sou confiante, tem gente que pensa o contrário, que eu acho que o impacto direto é de médio a longo prazo. O que eu vou ter a curto prazo é um investimento no setor que vai ter um aquecimento da própria economia, né? São alguns bilhões de dólares que vão ser investidos aqui para instalações de gasodutos, de readaptação, de readequação. Então, eu acho que nós vamos, assim, como eu digo de curto prazo, eu acho que implementado. E nós vamos começar a sentir isso em termos de 4 ou 5 anos após instalado, nós vamos começar a sentir o efeito. Mas é preciso ser feito agora. Precisa ser feito no passado. Não pode ser omisso, porque o gás hoje é caro, a energia nossa é muito cara, a energia no Brasil é limitante, porque nós temos um parque industrial que cresce a cada dia mais. Nós precisamos, inclusive para crescer, para gerar emprego, precisamos de energia barata. Né? Energia barata. Imagina eu com energia barata, com sistema tributário mais simples e barato, com o Estado enxuto, ou seja, ninguém segura esse país.
Agora, deputado, em relação a licenciamento ambiental, como é que o senhor acha que o licenciamento ambiental pode ajudar o setor agropecuário? Isso talvez assim, é um tema dos mais estratégicos para o país. Eu sou muito ligado ao setor agropecuário. Primeiro é deixar claro que o grande responsável hoje por contaminação e poluição no Brasil hoje são as cidades. A gente esquece disso. A grande poluição no Brasil hoje, ela é urbana, ela não é rural. Porque se associou-se muito essa questão ambiental, olhar para a floresta e achar que simplesmente deixar a árvore em pé, né? Você deixa a árvore em pé e você não associa-se isso ao setor agropecuário, ao licenciamento ambiental. O maior contaminante ambiental do país hoje é a falta de saneamento básico. Você tem 100 milhões de pessoas hoje que têm o seu esgoto jogado diretamente no solo ou no leito dos rios. E aí uma coisa com a outra. Você percebe que nós estamos votando agora, evoluindo com o texto do licenciamento ambiental. Nós votamos recentemente o novo marco do saneamento básico. Já estão falando em quase 70 bi de investimento no Brasil, porque quando veio a pandemia, mandaram ficar em casa. 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao saneamento básico. 30 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. O maior contaminante no Brasil hoje, ambiental, é o saneamento básico. Uma coisa associada à outra, que não é só a marca. O que nós estamos fazendo agora com o texto do licenciamento ambiental é criando um texto mais enxuto, mais objetivo, trazendo a autorresponsabilização, que é algo extraordinário. As sociedades que evoluíram, e nós estamos evoluindo, é sim chamar para a responsabilidade. E principalmente nas grandes obras de infraestrutura, no qual vão ser obedecidas as regras ambientais, mas eu não tenho a burocracia do processo. Eu não posso ficar 15, 20 anos esperando alguém dizer que pode ou que não pode. E, na verdade, cria-se esse embaraço no Brasil. Então, sem flexibilizar as regras ambientais, eu estou mexendo no processo, dando autonomia, inclusive, para que a pessoa faça investimento, para que a estrada faça, para que a concessionária faça a rodovia, onde já tem faixa de domínio, para que passe a ferrovia, onde não tem o alto impacto, para que o agricultor, para que o empresário possa chamar para ele a responsabilidade. E o Estado vai ser um agente regulador. Aí eu preciso de um Estado necessário, né, para que faça punição exemplar e rápida de quem fez a opção de cometer o crime ambiental. E, com certeza, a agricultura nossa só está de pé porque é uma insanidade dizer que a agricultura polui. Gente, a base do produtor rural é água e solo. O produtor rural é quem sabe a importância disso. Ele sabe que se ele deixa o solo ir para o rio, ele perde solo. O solo custa muito caro. Fertilizante é importado. Semente, né, é muito cara. Então, é preciso sair desse discurso e de ficar achando que o setor agropecuário ele é o grande vilão. O que se tem preservado hoje deve-se muito às boas práticas, ao plantio direto, ao uso e correção do solo, a curva de nível, as margens de contenção. E não é fácil no Brasil ser produtor rural. Para finalizar dentro dessa questão, 20% da nossa propriedade hoje, você compra uma propriedade. Essa mesa aqui é a minha propriedade. 20% dela você tem que preservar. Isso significa que se você construir um prédio de 100 apartamentos, 20 tem que ficar com a porta fechada. Na Amazônia, 80%. Na Amazônia, 80%. Então, olha, e isso está sendo preservado. A agricultura que trabalha, que produz, que exporta hoje, gente, nós produzimos café, carne para exportação, algodão, soja e milho, fora o mercado interno. Não há produtor rural nesse país sério que está pensando em questão ambiental, porque senão eu não vendo. Deputado, a gente está terminando esse bloco. Existe alguma medida que pode ser adotada para incentivar a recuperação de áreas degradadas? Porque a gente já tem muita área desmatada e que a terra não produz. Existe alguma forma de se fazer isso? A ministra Tereza Cristina está liderando no Ministério da Agricultura agora um programa extraordinário, né? E tem diversas formas. Nós temos que evoluir, por exemplo, no crédito de carbono. Nós temos que evoluir no Brasil em recuperação de pastagens, principalmente região de pastagem degradada. Nós temos que evoluir para plantio direto, né? Tem diversos sistemas agroflorestais, de pastagem e floresta, que possam caminhar juntos, ou seja, a Embrapa, mais as empresas estaduais, as nossas universidades, e de um trabalho extraordinário, liderado pela ministra Tereza Cristina, assim, tem tecnologia, tem recurso, tem dinheiro do BNDES agora, tem no Plano Safra, inclusive. Então, nós estamos aperfeiçoando a cada dia mais mecanismo para permitir com que o agricultor continue produzindo com as práticas da sustentabilidade.
Obrigada, deputado. O JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta, os trabalhos da Comissão de Agricultura. O JR Entrevista está de volta. Hoje com a gente o deputado Evair Vieira de Mello, do Progressistas do Espírito Santo. Deputado, no primeiro bloco a gente começou a falar sobre o marco do saneamento básico no país, mas agora também tem uma agenda legislativa sobre o saneamento básico. O que vocês vão propor? Enfim, esse país começa a tratar o saneamento básico como um grande campo de oportunidade. A agenda do saneamento básico, ela está no mesmo nível que teve a importância da reforma da Previdência. Eu digo a reforma da Previdência, do saneamento, da tributária, da administrativa. Por quê? Porque ele, primeiro, vai gerar a captação. Eu até brincava com o Paulo Guedes na reforma da Previdência, que ele falava que o Brasil ia economizar 1 tri, né? Com o investimento necessário em saneamento básico no Brasil, dá 2 tri. Então eu brincava com o Guedes que a minha reforma de saneamento dava 2 reformas. Você vê o tamanho disso no Brasil, que é trazer dinheiro novo para o setor, que é muito importante. Então vamos gerar emprego, naturalmente botar dinheiro novo na nossa economia, prestar um serviço de altíssima qualidade para a nossa população. E a cada R$1 que eu investir em saneamento básico, eu vou deixar de gastar 4 com doença. Não é com saúde, é com doença. Então esse multiplicador é muito importante. Quando eu faço isso, eu vou distensionar, inclusive, a necessidade de recurso para que eu possa continuar tratando de doenças no Brasil. Essa agenda legislativa, ela passa, então, ela é uma série de entregas importantes, de reformas que eu tenho que fazer para viabilizar, inclusive, a aplicabilidade do novo marco do saneamento. Olhando para o câmbio, olhando para a infraestrutura, olhando para o licenciamento, né, olhando para esse mercado de regulação, é muito importante. Regulamentar, então, criar um ambiente agora para que eu possa, então, colocar em campo aquilo que nós construímos, que esse moderníssimo e necessário texto do novo marco do saneamento ambiental no Brasil. Deputado, o senhor faz parte da Comissão de Agricultura e é autor do projeto que cria a Política Nacional de Incentivo à Produção de Café de Qualidade. O que é esse projeto? O Brasil precisa de ter um foco muito importante em entender assim, que o Brasil continua rural. Nós achamos que o Brasil tinha ficado urbanizado, o Brasil era cidades e prédios, o Brasil era indústria, não, o Brasil continua rural. Quando veio a pandemia, o Espírito Santo, eu moro na montanha, mas o mar é muito próximo, né? A gente diz que quando a maré baixa, você sabe quem está em forma com quem não está em forma. Porque dentro da água, a água está aqui, está todo mundo bem dentro da água. Quando a água baixa, você vê a situação de cada um. Quando a maré abaixou, só o agro no Brasil ficou de pé. Isso é muito importante. Nós fizemos balança superavitária no PIB da economia e nós continuamos alimentando os brasileiros. O nosso foco na qualidade é para tirar o Brasil do setor de commodity. Eu sou provador de café de profissão, né, lá do meu Espírito Santo, tanto o Arábica quanto o Conilon. E nós começamos um trabalho simples, né, um objetivo de assistência técnica há pouco mais de 20 anos. E nós tiramos hoje que é uma saca de café, que ela pode ser vendida hoje, um saco de café arábica, ser vendido hoje a R$450 a R$500 a saca. Se você melhora um pouquinho mais, ela vai para R$800 a saca. Se você faz algumas práticas de colheita ali e processamento, você vai para mais de R$2.000 a saca. Isso é colocar dinheiro na mão do produtor rural. Que alimento tem que chegar barato para quem consome, café tem que chegar até barato para quem consome, mas nunca as custas de quem produz. Que nunca se esqueça que esse alimento que está na sua casa, tem alguém que levantou de madrugada, um sábado, domingo, para produzir. Então, a produção de café de qualidade é para quê? Para remunerar melhor os nossos cafeicultores e os nossos trabalhadores, criar um ambiente de economia local e, naturalmente, permitir também que os consumidores tenham a oportunidade de provar também um aroma e um sabor especial e único. É mais ou menos como um ar-condicionado. Quem se acostuma com um carro com ar-condicionado, não consegue voltar para um carro convencional. Se vocês se acostumarem com café de qualidade, com coisa boa, coisa fina, tenho certeza que você não volta para o café convencional. Isso você remunera melhor. Ao remunerar melhor, também você ajuda a economia. Então, o Brasil que tem aí vamos pegar 50 milhões de sacas de café. Se eu agregar valor a esses 50 milhões de sacas de café, com certeza eu coloco no mercado interno esse dinheiro aqui, eu aqueço a economia dos produtores rurais, aqueço essa cidade. E aí eu faço para o café, faço para o cacau, faço para o leite, faço para a fruta. O Brasil precisa no produto final, né, ele deixar de vender commodity e começar a vender produto com valor agregado. Nunca se esquecendo que na soja, que no café já tem muita tecnologia. Um pé de café Conilon, um pé de soja,
tem tanta tecnologia como tem os nossos smartphones. Isso não é perceptível. Nós queremos agora pegar isso e transformar isso em aroma e sabor, porque isso em aroma e sabor vai ser perceptível e os consumidores vão remunerar cada dia mais. O Brasil tem sido realmente, no caso do café, nós somos o maior produtor mundial de café. Crescemos muito na oferta do mercado interno de café, as cafeterias, o modo de preparo, hoje você olha para todo canto do Brasil, você encontra isso. Então, isso é uma forma também do Brasil consolidar a sua marca internacional como fornecedor de quantidade e de qualidade. Pouco menos de um minuto para encerrar o bloco. Além dessa questão de agregar valor, industrializar os produtos aqui no país também é importante? Eu acho que isso é fundamental. Por isso que eu preciso de infraestrutura, portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, trabalho extraordinário que o ministro Tarcísio faz. Eu preciso de comunicação, que o ministro Fábio está fazendo. Eu preciso de um arranjo social, que o ministro Rogério Marinho está fazendo. Eu preciso de condição de pesquisa e plano agrícola. Tereza Cristina, com o Paulo Guedes, está cuidando disso. E naturalmente, olhando para tudo isso, eu preciso de olhar para esse cenário maior. Então, eu, sim, sou otimista com o país. Acho que estão fazendo o dever de casa. Vamos reformar o Estado, vamos dar condições de energia barata, né, criar um ambiente de comunicação para permitir com que as pessoas também sejam melhor remuneradas. Voltando ao emprego, com certeza, eu crio um ambiente de prosperidade para o país. Obrigada, deputado. O JR Entrevista faz uma pequena pausa. No próximo bloco, as articulações políticas para as eleições do ano que vem. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente o deputado Evair Vieira de Mello, do Progressistas do Espírito Santo. Queria falar sobre as eleições do ano que vem. A gente teve aí uma decisão importante com relação ao filho do presidente Jair Bolsonaro, que foi para o Patriota, mas ainda tem uma articulação envolvendo o presidente da República, embora seja uma sinalização de que ele possa ir para o partido. O próprio presidente disse que ainda negocia com outras legendas. Como que o senhor vê essa movimentação? Eu acho que as eleições do ano que vem estão muito longe diante do cenário que está posto aí. Mas eu, ao mesmo tempo, estou muito otimista com o país e esse meu otimismo, se transformar em resultado, vai ter um impacto direto nas eleições do ano que vem. Estou confiante que aí, setembro, outubro, no máximo, estão virando a chave da vacina. Isso é um fator determinante. A economia do país esse ano, o PIB, uma linha de aquecimento aí, acima de 3,5, gente falando em 4, podendo até abrir uma janela de oportunidade e expandir para um pouco mais, num horizonte de correção dos prejuízos do ano passado. Num trabalho extraordinário do setor econômico, mesmo o setor econômico, junto com o Banco Central, acho que a questão fiscal, mas a questão da dívida, nós vamos conseguir administrar, mesmo diante dessa pandemia. Economia, então, o senhor acha que vai ser, como sempre, o principal fator? Eu acho que nós vamos para a urna o ano que vem, como cristão que sou, acho que nós temos que lamentar muitas vidas que nós perdemos. Vão fazer muita falta, naturalmente, mas nós temos que seguir a vida e seguir em frente. Eu sou neto de imigrantes que vieram da Europa, da fome, da guerra e da peste. Então, eu sou uma terceira geração de alguém que já passou por isso e sobreviveu. E nós vamos sobreviver. Com certeza, eu acho que o Brasil, fazendo o dever de casa, infraestrutura está um sucesso que está aí. Estou muito confiante no setor do agronegócio, que vão repetir os números. Vamos retomar o pleno emprego em breve, porque a economia ela vai voltar. Estou convencido que o Brasil está fazendo com responsabilidade fiscal, né, os programas sociais possíveis de enfrentamento dessa pandemia. Por isso que eu acho que 2022 nós vamos pegar o voo, né, um voo de carreira o mais rápido possível, e isso vai ter um impacto direto na condução das eleições. Questão partidárias e combinações, acordo, situações, quem fica com quem, eu acho que é um fator secundário que vai ser impactado pelos resultados positivos que nós vamos produzir em todas as áreas. O Brasil vai se surpreender, né, com o nosso crescimento, com a nossa capacidade de articulação e naturalmente sou muito confiante e confio nessa equipe de governo, está fazendo uma coisa certa, do caminho certo. Nós estamos aprendendo a todo dia, né, é um aprendizado, mas o saldo vai ser muito positivo e o impacto vai ser nas eleições, nós vamos perceber de 22. Agora, negociações políticas, reformas para serem votadas, questão econômica, pandemia que ainda não acabou, que a gente ainda está aí enfrentando, quer dizer, muitas coisas para esses 2 anos, né? Nós vamos votar administrativa, nós vamos votar tributária, nós vamos votar o 5G no Brasil, nós vamos vacinar os brasileiros até dezembro. Eu acho que essas são as grandes entregas nossas. Já fizemos previdência, fizemos saneamento, fizemos PEC emergencial, fizemos gás, fizemos cabotagem, fizemos nova lei de câmbio e autonomia do Banco Central. Administrativa e tributária, com vacina até final do ano,
para todo mundo, vacina no braço para todo mundo até o final do ano. 2022, nós vamos naturalmente fazer as nossas orações com o coração partido, porque muitos tombaram ao longo do caminho, mas como eu disse, nós somos uma geração de brasileiros, filhos de imigrantes, netos de imigrantes, que vieram da Europa, da peste, da fome e da guerra. Naturalmente, então, a guerra do vírus, a peste está posta aí, mas também o Brasil não vai passar fome, tem um setor produtivo do agro que está produzindo. E com certeza tudo isso, a economia nossa, ela vai, como fala no bom capixaba, ela vai pocar em 2022. Ela pocando, vai repercutir, vai ter um efeito direto positivo nas nossas eleições, na recondução e na continuidade desse programa que está posto aí. Obrigada, deputado. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Deputado Evair, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no JR Entrevista. A gente fica por aqui e muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.